partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio. Brasil! Excelente noite, pessoal. Eu sou o Vando Robson e começamos mais um programa Informação e Cidadania. Hoje, dia 19 de setembro de 2022, e aqui ao meu lado, meu grande amigo, o professor Carlos Custódio. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Vando. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Mais uma segunda-feira. E como você disse, né, Vando? Parece que o frio marca a segunda-feira. Então pode marcar no calendário aí daqui para frente. Toda segunda-feira é frio, né? E na nossa companhia aqui, e nós na companhia de vocês. Isso hoje até que está um pouquinho mais gostoso, né? Hoje está uma segunda-feira mais gostosa, não está tão frio igual as passadas, mas a segunda-feira tem sido bem agradável e bem típica aqui na cidade de Barbacena. Tem sim, tem esfriado bastante. Então, vamos lá, vamos rodar a vinheta dos destaques do programa de hoje. No programa Informação e Cidadania de hoje, nós vamos começar com os blocos de prestação de serviço, com as vagas de emprego e uma dica de segurança sobre alguns carros que precisam de recal, uma dica muito importante que tem levado a óbito aí cidadãos brasileiros e de todo o mundo por uma questão do airbag. Nós vamos falar no programa Informação e Cidadania de hoje. Depois do quadro de prestação de serviço, vamos falar muito de política, uma parte de conscientização. Nós vamos mostrar como que você pesquisa os recursos públicos do candidato, se ele está deferido ou não. Nós vamos colocar na tela aqui. E no quadro de política municipal, nós vamos falar de um contrato de 50 milhões do Codama. Vamos deixar no ar aí para o cidadão poder pesquisar. E nós aqui do programa Informação e Cidadania também vamos solicitar alguns dados, mas são 50 milhões para uma pavimentação asfáltica. Vamos procurar saber qual que é a parte do município de Barbacena e falar muito da política municipal hoje. E no último bloco, como sempre, nós vamos falar de uma prefeitura que tem um bom exemplo, como é fácil uma prefeitura trazer benefícios para o cidadão, qualidade de vida e políticas públicas. Professor Carlos Custódio, programa Informação e Cidadania de hoje, recheado no cargo-chefe do programa, que é a parte de política. Tá até sobrando, né, mano? Hoje tem tanto que tá até sobrando. A gente pode escolher aí o que a gente pode passar para a população aqui. Mas dá os parabéns para a vinheta nova aí, né? Eu sei que você que providenciou para a gente, te dar os parabéns e agradecer. Sempre inovando, sempre trazendo algumas novidades para a gente poder separar os quadros. E realmente a parte de política está muito estranha, né? A população, igual você falou, conscientizando a população, eles têm muito que pesquisar e a gente vai tentar fazer com que a população pesquise a respeito daqueles candidatos que estão sendo oferecidos, né, para nós nesse momento. Isso, então vamos lá ao nosso bloco de prestação de serviço. Vamos começar com as vagas de emprego com o professor Carlos Custódio. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos, vamos lá, Vando. Como sempre, nós trazemos aqui vagas de emprego lá do Fini Uai Barbacena,
né, que você pode consultar pelo site ou diretamente lá no Cineuai, que fica na rua Silva Jardim, número 340, no bairro Boa Morte, em anexo ao prédio da Prefeitura Municipal. Hoje nós temos aqui vagas de emprego, né? A atualização que tem aqui é do dia 16, não está muito fora, né? Hoje, segunda-feira, mas eu vou passar para vocês todas as vagas que estão disponíveis no Cineuai Barbacena. Por favor, entrem em contato, correm atrás, as vagas de emprego estão surgindo, né? As oportunidades estão batendo na porta e a gente tem que aproveitar. Não podemos deixar escapar, né, aquela que pode ser a nossa oportunidade de ouro no momento, né? Então, vamos lá. Nós temos uma vaga para açougueiro, nós temos uma vaga para auxiliar de açougueiro, nós temos uma vaga para auxiliar técnico em eletrônica, exige-se carteira de habilitação, categoria A ou B, né? Caseiro para trabalhar no Faria, uma vaga. Confeiteiro e padeiro, né, 2 vagas. Costureiro de máquinas industriais, 6 vagas. Estoquista PCD, 1 vaga. Mecânico de automóvel, que exige-se carteira de habilitação B, nós temos 2 vagas. Mecânico automotor, 1 vaga. Montador de móveis, 3 vagas. Professor de educação infantil, 3 vagas. Vendedor interno, 3 vagas. No total, são 25 vagas disponíveis no Cineuai Barbacena, na data do dia 16. Creio que, se teve mudança, foi pouca. As pessoas que estiverem interessadas, procurar essas vagas, procurar o Cineuai, entrar pelo site. O site vou passar para vocês, www.maisemprego.mte.gov.br, e lá estarão disponíveis esses empregos aqui que eu falei, né? Ou, se vocês quiserem se dirigir a Silva Jardim, podem ir e pegar mais informações. Vando, eu estive num supermercado esse final de semana, né, esse feriado, e um amigo nosso, de longa data, gerente do mercado, me disse que está tendo mais vagas de emprego do que estão sendo noticiadas. Só que tem muitas pessoas que não estão procurando as vagas de emprego. Ele falou que no mercado grande que ele trabalha, ele falou que, às vezes, para preencher 3 vagas, ele tem que chamar 30 pessoas e, às vezes, não consegue preencher as vagas. Então, as vagas de emprego estão aí, né? As pessoas não estão, né, ficando no emprego, eu não sei o motivo, eu não sei se é a espera de um emprego melhor, só que a gente tem que subir degraus, não tem como chegar no topo de um passo só. Então, as pessoas aproveitem essas oportunidades que estão tendo, né, para conseguir o primeiro emprego, né, que eu consiga trabalhar, estudar, conseguir uma qualificação melhor e depois eu conseguir um emprego melhor. Fora isso, não se consegue, né, Wanda? Professor Carlos, apesar de nós não termos políticas públicas, né, meu caro telespectador, de empregos, principalmente aqui na cidade de Barbacena e região, né, outros locais pelo Brasil a gente não pode falar porque a gente não tem conhecimento. Mas aqui na nossa região não existe política pública de geração de emprego, atração de empregos, mas quem quer trabalhar também nunca faltou emprego aqui na nossa região. Às vezes, o professor Carlos falou, pode não ser o emprego que você deseja, que você sonha, pode não pagar bem, às vezes é o salário mínimo. Infelizmente, a grande maioria dos empregos aqui da nossa cidade é o salário mínimo, salário de comércio, mas sempre tem vaga em açougue, em supermercado. Eu estagiei por 1 ano no maior supermercado aqui de Barbacena, na central desse supermercado, que comandava toda a rede, né, as lojas de BH, de Santos Dumont, eram cerca aí de 20 lojas, contando com posto de gasolina, restaurantes,
e a rotatividade era enorme, né? Eu estagiei no TI dessa empresa, era eu e mais um estagiário, amigo meu, que esse estagiário, uma das funções dele era só ficar desligando e tirando permissões de funcionários que estavam se desligando, né, colaboradores que estavam se desligando, e dar permissões e fazer o cadastro e lançar no sistema os novos funcionários. E todo dia tinha funcionário desligando e todo dia tinha funcionário entrando, de tão grande que é a rotatividade, aí, principalmente no setor de varejo. A gente está falando de uma empresa aí com quase 2.000 funcionários, mas a gente sabe que tem essa rotatividade, então, assim, pode não ser o emprego que você deseja, mas as vagas de emprego e um emprego sempre tem. Pois é, mano, e eu fiquei, em parte, né? Eu fiquei contente porque eu descobri que existem mais vagas de emprego, né, do que a gente noticia aqui até. Por causa até de, agora já sei aonde procurar mais informações. Porém, né, que as pessoas, muitas das vezes, não querem aquele emprego, né? E, infelizmente, dessa maneira, a gente sabe que ninguém começa como gerente, né? Esse meu amigo que hoje é gerente, quando nós começamos a trabalhar em mercado em 98, ele era cortador de frios. E hoje ele é gerente. Então tem que esperar as coisas irem acontecendo. Não tem como, né, igual eu falei, subir a escada toda apenas com um passo. Nessa mesma linha eu sigo o Luciano Huck, né, nas suas redes sociais. Nessa mesma linha eu vi ele apresentando uma colaboradora que chegou a gerente, né, depois de alguns anos lá na empresa dele, que é a Avan, e muito satisfeita, foi galgando aos pouquinhos aí o seu espaço, né? Realmente é difícil, ninguém começa já lá no topo, pode até começar, mas são raríssimas essas exceções. Então eu vi isso também, eu sempre acho legal uma história de superação e sucesso. Para você já começar lá no topo, né, mano, você tem que ser uma pessoa extremamente, né, diferenciado, né? Você tem que ser muito bom, excelente naquilo que você faz, senão não consegue. E normalmente também, às vezes, você já chega como gerente numa empresa, mas antes disso você estudou, você se formou, você já teve experiências em outros locais que você cresceu a partir do tempo também, porque, por exemplo, quando eu estagiei nessa grande empresa, o gerente já chegou de outro grande grupo para isso, ganhando muito bem, né, ganhando cerca aí, vou até falar que cerca de 15 mil reais. E aí mas se ele teve todo um estudo, toda uma experiência, então às vezes uma empresa te tira de uma outra empresa porque sabe que o seu serviço é bom. Então, nesses casos, você já chega numa empresa no topo, mas você, antes disso, você galgou o seu espaço também. Agora, sem experiência nenhuma, e já chegar comandando, realmente é uma pessoa muito diferenciada aí, que foi observada e o proprietário, o presidente dessa empresa viu alguém muito diferenciado. Com certeza, não tem jeito, não. Vamos lá, então, vamos continuar no bloco de prestação de serviço, vamos rodar a vinheta novamente. Esse bloco é um oferecimento do despachante Barbacena. Você está precisando regularizar a documentação de seu veículo, transferir emplacamento, melhor preço da região, há 50 anos atendendo você e sua família, e documentação de veículo é coisa séria. Então não troque o certo pelo duvidoso, precisando, procure o despachante Barbacena. E seguindo aí, professor Carlos, vou colocar na tela, hoje a dica de hoje é realmente muito importante. Tá aí na tela, não sei se está dando para você em casa ler, mas o que está escrito aí, eu vou ler para vocês logo no iniciar, está escrito: cuidado com as 15 marcas de carro envolvidas no recal dos airbags fatais da empresa Takata no Brasil.
Então, entre essas marcas que está aqui do lado, onde você pode ver, está aqui Toyota, Honda, Nissan, Fiat, Chrysler, Mitsubishi, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, Audi, Subaru, Volkswagen, Ford, Renault, Chevrolet e Honda Motos. E os veículos estão aqui do lado. Eu vou aqui no primeiro também, mas você aí da sua casa, no seu computador, no seu celular, na sua Smart TV, você dando um zoom aí, você vai conseguir ler também, que é muito importante. Vou falar só o primeiro aqui, e você na sua casa, na sua residência, vai conseguir ver os outros. Ó, marca Toyota, é o primeiro quadrado aqui. Corolla de 2002, 2003, 2002 a 2008, 2007 a 2011, 2009 a 2011, 2014, 2015. Essa aqui é a primeira letra, também tem o Etios, 2015 a 2017, e o Lexus, tá? ES 350, 2006 a 2011. E por que eu disse aqui, professor Carlos, que esse recall é importantíssimo? Porque essa empresa produziu alguns airbags que tem, no Brasil, ela já levou a óbito 3 pessoas. E eu vou passar um vídeo aqui, antes do professor Carlos comentar também, eu vou passar um vídeo para ilustrar bem a importância disso que nós estamos dizendo aqui. Acompanhe conosco nesse vídeo da Vroom. Você viu notícia de um policial que teve um acidente num viaduto congestionado em Belo Horizonte, dia 13 de setembro. Ele bateu seu Honda contra o carro que parou na frente e foi encontrado morto. Como tinha uma arma, todos pensaram que foi uma bala, um disparo acidental. Mas a conclusão foi outra. A bala que o feriu veio do disparador do airbag. Quando o carro bateu, abriu a bolsa do airbag e junto com a bolsa, estilhaços de aço a quase 300 km por hora. Vindo, sabe de onde? De um tubo de aço onde fica guardada essa bolsa do airbag. E por que isso? Foi o terceiro que morreu no Brasil vítima do airbag assassino da Takata, uma fábrica japonesa que já faliu há 5 anos porque ela produziu esses airbags com um gás para fazer expandir a bolsa e esse gás quebrava, fazia quebrar o tubo de aço. Foram mais de 100 milhões de carros neste recall de quase todas as fábricas do mundo. Mais de 20 morreram, inclusive 3 no Brasil, e centenas de feridos, inclusive no Brasil. Ora, quem tem culpa no cartório? A primeira é a Takata, óbvio, mas erros acontecem. Para isso é que existe o recall. E por isso é que, infelizmente, tem 3 milhões e 500 mil carros no Brasil com esse airbag. O recall foi feito, já está sendo feito há anos, mas a estimativa é que ainda existem quase 1 milhão desses automóveis rodando nas ruas e estradas brasileiras com o airbag defeituoso, que mata ao invés de te proteger. Então, se você tem um carro produzido entre 2001 e 2017, de qualquer marca, quase todas estão neste recall, nacionais, importadas, Audi, BMW, Mercedes, Ford, Chevrolet, Honda, Toyota, todas. Ligue para o 0800 da fábrica, dê o número do chassi que está no documento do seu carro e o serviço de atendimento ao consumidor vai te informar se o seu carro estava enquadrado nesse recall e se ele foi levado. Olha só, professor Carlos, a estimativa que ainda tem, sem fazer esse recall, mais de 1 milhão de carros rodando no território nacional, ou seja, no Brasil. E todos os proprietários aí estão correndo risco de vida se não fizerem esse recall. Então, a informação de hoje é uma informação importantíssima que pode salvar a sua vida. Com certeza, mano.
Muito importante essa informação, porque na maioria das vezes, principalmente quem compra o carro seminovo, né, às vezes não tem essa informação, né? Então, entrar em contato, igual ele disse, com o 0800 do fabricante, né, ver qual marca que está sendo utilizada, porque o airbag foi feito para salvar vidas, né? E dessa maneira ele está funcionando ao contrário, totalmente ao contrário. Então, vamos ter cuidado, levar a sério essa questão de recall, né? Muitas vezes chamam por coisas que parecem ser bobas, igual a gente pode imaginar. Não, eu não pretendo, eu não vou me acidentar nunca. Não tem como saber. Então, tem sim que procurar. Se tem que trocar, troca. Se o fabricante está errado ou está certo, não é momento de se discutir isso, né? Vamos prevenir as vidas e depois ver o que se faz, né? A montadora também, né? Por que a montadora usou um airbag que talvez já estava decretada a sua falência, né? Era mais em conta, foi para reduzir custos. Vamos resolver o problema do airbag e depois resolver com a montadora também. Vamos preservar a vida de quem, né, está dirigindo um veículo com esse airbag. Exatamente, professor Carlos. E é sempre bom lembrar que o recall agora ele é obrigatório para você licenciar o seu veículo. Então, se tiver recall em aberto, nem o documento vai sair. E está aparecendo na carteira digital também. Então, hoje você fica sabendo de uma maneira até mais fácil. Professor Carlos, e quero mandar um abraço aqui para um colega meu, o Elvis, lá do Policial Civil, do Departamento de Trânsito aqui de Barbacena, e até dar os créditos dessa dica de hoje, que foi ele que me enviou o vídeo e falou, Wanda, isso é importante você falar lá no seu quadro de dicas de trânsito lá que a gente acompanha, então quero mandar um abraço para ele, que sempre vê o nosso programa, e agradecer e dar os créditos também pela dica de hoje, que vem direto de um servidor do setor de trânsito, que eles acompanham, eles recebem essas informações, o servidor da polícia do Detran, daqui de Barbacena, e recebe essas informações e sabe o quanto elas são importantes para o cidadão. Com certeza, eu conheço o Elvis também, mandar um abraço para ele e agradecer, né, pela dica, pela informação, e sempre que tiver alguma coisa que é útil, né, para a população, pode mandar para a gente, que a gente vai dar o destaque aqui necessário. E se estender o abraço a toda a Polícia Civil de Barbacena, são todos nossos amigos, nossos colegas, a gente está lá quase todo dia, então mandar um abraço para todos e prestar uma homenagem também pelo grande serviço que a Polícia Civil aqui da cidade de Barbacena e de todo o estado presta. Professor Carlos, então, encerrando o nosso bloco de prestação de serviço, vamos rodar uma vinheta e passar para o nosso bloco de política. Vamos lá. Você está assistindo o programa Informação e Cidadania com o cientista político Wando Robson e o professor Carlos Custódio. Nós vamos começando o programa Informação e Cidadania, é um programa de conscientização, de notícias e de cidadania, como já diz o próprio nome. E cidadania é uma forma de conscientização. Então, hoje nós vamos mostrar para vocês um site oficial do TSE, onde você pode encontrar algumas informações que são muito relevantes se você quer votar com consciência. Professor Carlos, discorre um pouquinho sobre as eleições. Aí começa com o presidente. Eu vou sair aqui um pouquinho para me preparar a tela aqui. Não, beleza, mano. Outra coisa que eu até trouxe aqui, mano, e vou falar um pouco, antes de falar dos candidatos,
do que vem sendo ofertado para nós aqui em Barbacena e em todo o Brasil, né, nessa época de campanha, eu queria falar um pouco de convicção, né? Muitas pessoas, às vezes, ouvem falar essa palavra, algumas não sabem o verdadeiro sentido dela, o que ela realmente quer dizer, né? Mas convicção, né? Eu estou aqui com o dicionário aberto aqui, vou falar com o pessoal o que está no dicionário da língua portuguesa, né? Convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Convencimento. Então, o que eu venho vendo, né, nesse momento em Barbacena é as pessoas trocando de convicção igual se troca de roupa. Eu acho que eu e o Vando, nós somos amigos aí há pouco mais de 2 anos, e eu tenho a convicção, e eu acho que está muito longe disso mudar, de que ele não é uma boa pessoa. O Vando é uma boa pessoa, nós convivemos durante esses 2 anos, e por esse convívio, né, tão próximo que nós temos, eu tenho certeza que não tem como aparecer uma coisa e ele deixar de ser uma pessoa boa do nada. E o que eu venho assistindo, principalmente aqui em Barbacena, são mudanças de convicções a todo momento, né? Em algum momento, as pessoas achavam que o candidato A era o melhor para Barbacena. Em outro momento, o candidato B é o melhor para Barbacena. Em todos os momentos existia convicção. Então, não existe convicção em nenhuma delas. Existe a enganação, né? E é por isso que a gente vai falar do site do TSE, para que vocês possam, no momento de dúvida, né, entrar no site, pesquisar sobre qualquer candidato. Você pode pesquisar tudo sobre o candidato. Tem os locais, aqueles candidatos que estão lutando por uma reeleição, você consegue ver o que ele mandou de dinheiro, de verba, né, para a sua cidade, ou se ele não mandou nada. Então, assim, o que a gente tem que parar de ver, e aqui eu, Vando, nós temos os nossos candidatos, né, nós já falamos disso, e nós estamos com esses candidatos desde o início, né? Logo depois que houveram, né, as convenções, né, nós decidimos qual candidato que nós íamos apoiar, o Estado, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República, né? E assim foi feito. Só que existem pessoas que têm o poder de mudar a opinião da outra, a cada momento te apresenta uma pessoa diferente. E eu não confio nessa pessoa que te oferece vários candidatos diferentes no mesmo momento. Ou você confia, ou não confia naquele candidato, né? Então, vamos. É o que eu tinha, não sei se você terminou aí da preparação. Quanto ao presidente, né, Bolsonaro, que a gente vai falar aqui, que eu sou uma pessoa que estou sempre entrando no site do TSE, principalmente para olhar o que cada um está arrecadando e o que cada um está gastando. É uma diferença gigantesca quanto ao que um consegue arrecadar de doação e quanto o que o outro consegue gastar de dinheiro público, né? A discrepância é muito grande. Então, nós tivemos uma candidata a presidente, né, a Tronic, que disse que o brasileiro ainda não tem o hábito de doar para candidato. E nós estamos vendo que isso não é uma realidade, porque o presidente Bolsonaro, até o momento, né, já recebeu em doação, né, só em doação, não é de
de partido, né? Ele recebeu em torno de, quer ver, mano? Deixa eu te falar aqui, em torno de 12 milhões de reais em doação. Então, assim, é possível, é uma diferença muito grande e o brasileiro está, assim, mudando o hábito de fazer política. E para essas pessoas que a cada hora oferecem né, infelizmente, né, para eles, para essas pessoas, as pessoas não estão bobas mais. Fiquem ligadas porque elas estão de olho. Então, é por isso que nós preparamos nesse programa de hoje essa matéria especial aqui, porque às vezes você que nos acompanha, seja através do programa Informação e Cidadania, seja através do Grupo Unidos por Barbacena, você que é aluno do professor Carlos Custódio, a gente não quer só que vocês nos ouçam falar e falar, o Wando e o professor Carlos falou que é assim. Não, eu quero ensinar a vocês como que vocês olham num site, numa fonte oficial, e tirar as suas próprias conclusões também. Então, vamos lá, professor Carlos. Está aqui na tela, você pode ver aqui em cima, onde fica o site ali. Esse site é divulgacandidato.contas.tse.jus.br. Então, eu vou clicar aqui para ele ir para a sua tela inicial. Assim que abre, está na tela inicial dele aqui, Eleição Geral Federal de 2022. Tá, tem o Brasil aqui, você vai ver presidentes, e aqui tá as outras regiões do Brasil. Ele se divide aqui no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte e aqui o geral. Então, nós vamos aqui na nossa região, vamos aqui entrar em Minas Gerais e vamos entrar em candidato a deputado federal. Então, abriu a tela aqui, eu vou mudar aqui para ele ficar seguido por partidos. Então, aqui você tem o nome da urna, o nome completo do candidato e o seu número e a sua situação. Aqui é importante, eu peço para vocês se atentar aqui na situação. Se aqui está deferido, então o candidato está apto a concorrer às eleições. Então, eu vou passando aqui você já tem aqui um candidato, Léo Mecânico. Ele está indeferido. Então, esse candidato aqui, você já sabe que não adianta votar nele, porque a situação dele está indeferido. Tá? Pode entrar com recurso, caber um recurso ele ainda. Se ele entrar com recurso e couber um recurso, vai aparecer na situação aguardando julgamento. Deixa eu ver se eu acho algum aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, no caso aqui, Cabo Venâncio Primo, pendente de julgamento. Então, você vai descendo. Porém, quando indefere assim de cara, professor Carlos, é muito difícil, aguardando o julgamento, dar alguma coisa certa, porque se o TSE indeferiu, é porque já tem alguma coisa muito errada ali, porque senão ele daria um tempo ali, faria uma notificação para o candidato também arrumar o que está pendente, se for passível ali de consertar, se for uma questão de documento, algo do tipo, professor Carlos. Wanda, as pessoas podem olhar, isso são para todos os candidatos. O Wanda está mostrando para deputado federal aqui, mas isso acontece para todos os candidatos, estadual, né, federal, senador, governador e presidente da República. E vocês ainda podem olhar de outros estados, caso vocês tenham a curiosidade, ou você é de outro estado, está aqui em Minas Gerais, está pretendendo ir votar lá, você pode olhar também os candidatos lá no seu estado de origem. E isso é importante porque, às vezes alguém te apresentou a um candidato, você vai trabalhar para ele, e você não conhece, às vezes não pesquisou por um motivo ou por outro. A gente sabe que está todo mundo aí precisando ganhar um dinheiro, um trabalho. Isso é uma forma de trabalho também. Você está nas eleições e existe
várias situações dessa daí, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu, por exemplo, eu não trabalho em eleição, não ajudo candidato por dinheiro, por valor nenhum, porque eu acho que esse é um momento de cidadania ali, a gente tem que escolher pelo aquele que você acha o melhor, pelo aquele que vai ajudar a sua cidade, por aquele que vá apoiar politicamente o seu grupo político que quer fazer o bem. Então, não é um momento de... Principalmente quem está no meio político, né? Agora, às vezes a pessoa está ali só procurando um trabalho mesmo, então existem várias situações. Mas eu, por exemplo, professor Carlos e meus caros telespectadores, teria que pesquisar muito bem, porque eu não teria coragem de pedir um voto para um candidato que foi indeferido por causa da lei da ficha limpa. Se ele não tem ficha limpa, com que cara que eu vou pedir um voto a um amigo ou a qualquer pessoa para esse candidato, professor Carlos? Com certeza, mano. É difícil, assim, para algumas pessoas é tranquilo, para outras é difícil e para outras são impossível. Eu também não pediria. A não ser que, por exemplo, antes, né, Evandro, do teu julgamento, a pessoa me apresentou, eu não sabia quem que era, eu confiei no Vando, eu confiei na pessoa que me apresentou, né, pedi voto, mas aí agora ele indeferiu por causa da ficha limpa, você não tem ficha limpa, então eu não posso mais pedir voto para você, e para aquelas pessoas que eu pedi também, eu vou avisar, né, que você não é ficha limpa, tanto é que você nem vai poder ser candidato mais. E tem exatamente. Então, esse... Desculpa, então, professor, pode falar. Porque eu achei uma outra situação aqui, que às vezes a pessoa também, para olhar o que está acontecendo, né? Tem um que se chama aqui Alessandro Marques, ele está indeferido com recurso. Então, ele fez o recurso no indeferimento dele e deve estar aguardando algum julgamento, alguma coisa também. É só para a pessoa já saber em quais condições podem aparecer os candidatos aqui. Isso, e é o que nós falamos. Se no primeiro momento já foi indeferido por causa da lei da ficha limpa, que recurso pode ser apresentado à sua ficha? Não tem como ela mudar de suja para limpa num recurso. Né? Então, se ela está suja, ela está suja. O que você vai alegar? Você pode até entrar com recurso, mas não tem o que fazer. Pois é, e a maioria das vezes, né, mano, a questão de ficha limpa é contra a corrupção, né? Então, ali é quase certeza do cara ser corrupto. Então, qual o outro dado importante aqui que eu queria mostrar para vocês? Nós estamos num momento muito importante. Aqui tem o nome completo do candidato. Então, você quer pesquisar sobre ele, você vai copiar o nome dele completo e vai jogar no Google. E é só dar um Enter. Ali vai aparecer toda a informação relevante da vida dele, até um concurso público que ele fez com o nome completo vai aparecer ali para você. Então, qual que é o mais importante? Ver em que ele foi envolvido, porque vai aparecer notícias se ele está envolvido em corrupção, em qualquer coisa, só você copiar o nome completo dele e jogar no Google. O Google, hoje a internet é fascinante, e de um mesmo modo ela tira a sua vida privada. Você jogou o nome completo ali, vai aparecer muitas coisas. Então, uma forma também de você conhecer o seu candidato. Aqui está o nome completo, você jogou no Google, faz uma pesquisa, se ele já foi envolvido no mensalão, no petrolão, se ele já foi condenado, o que aconteceu com a vida dele, você copiou o nome, jogou no Google, você vai saber. Pois é, Wanda, e outro dia eu estava até comentando uma outra situação que as pessoas têm que observar nesse momento. Observei o candidato, né, ele estava envolvido no mensalão. Né? Porém, como que ele conseguiu sair dessa situação ileso, né? Aí você vai ver, foi por falta de provas, né? Eu considero que por falta de provas é muito complicado, porque se a pessoa tivesse conseguido provar a sua inocência, é uma coisa, né? Realmente tem que pedir desculpa para essa pessoa e falar assim, você é inocente, segue seu caminho na política. Mas se você, né, não foi condenado por falta de provas, quer dizer, teve provas, mas eram poucas. E a justiça no Brasil, a gente sabe como que funciona, né, mano? Isso, muita gente pode falar, vamos lá por curiosidade, vamos ver como é que está o Lula, se ele está deferido, para a gente entrar nesse assunto. Vamos lá, ó.
presidente. Vou procurar aqui o Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Ele está deferido. Então, você vê a fotinha dele aqui na tela. Vamos ver quanto que já caiu na conta de campanha dele. Arredondando aqui, você está vendo que já caiu na conta de campanha dele 90 milhões. Ou seja, ele vai gastar 90 milhões por enquanto. Só do Partido dos Trabalhadores, você vê aqui que foi praticamente tudo, né? Os 80 milhões aqui. São 800 e poucos mil que foram de doação, mano. O restante, 89 milhões, foi do partido. Isso, e olha que interessante esse site. Aqui a gente entra na lista de bens dele aqui, vamos ver qual o valor declarado do patrimônio dele. Ele tem um valor de 7.423.000 declarado. Tá? Eu vou voltar, então, professor Carlos. Aí a pessoa fala, mas e a lei da ficha limpa? Não pegou o Lula, não? Por quê? Teve gente falando que ele pegou propina, teve delação premiada. O que aconteceu no caso Lula? Ele não foi inocentado, não. Por que o Lula está apto a disputar a eleição, mesmo ele tendo sido condenado em primeira, segunda e terceira instância, e por mais de 10 juízes diferentes? Um processo judicial, ele não pode ocorrer vícios, erros. Então, o que o STF julgou no caso Lula para ele estar apto a concorrer à eleição? Ele julgou que na primeira instância ali, o foro ou a comarca onde foi jogado não era apto a julgar. Normalmente eles chamam que não era competente, mas não é competente de competência, é competência de não estar apto. Então, pela vara de Curitiba e alguns outros nuances do processo dele, o TSE, o STF decidir que estava errado, eles não inocentaram, eles anularam todo o processo para começar tudo de novo. E nessa parte, professor Carlos, eu acho que o Alckmin foi inteligentíssimo, né? Porque se esses processos correrem, e com certeza vai condenar o Lula de novo, quem será, se o caso do Lula ganhasse essas eleições, quem seria o presidente? O Alckmin. Geraldo Alckmin. Então, o Alckmin, depois de passar tanto tempo batendo no Lula, estudar tanto ele, para falar tanto dele nos debates, acho que ele tem quase certeza que ele vai ser condenado e preso novamente, que ele entrou de vice, que caso ele ganhe, ele vire o presidente. Mas... Inclusive na eleição de 2018, né? Acho que foi na de 2018, onde ele disse que o Lula queria voltar na cena do crime. Ele mesmo está voltando junto com o Lula, porque ele sabe que ele vai roubar. Se não for pelos processos antigos, vai ser pelo novo. E para você que tem curiosidade, eu entrei aqui no Bolsonaro, ó, Jair Bolsonaro, tá? Lista de bens, o Lula tinha quase 8 milhões, Bolsonaro tem 2.317 milhões, tá aqui também todos os bens dele. Em termos de doações, de quanto ele tem na conta, o Lula tem aí quase 90 milhões, Bolsonaro 27 milhões, vamos arredondar para 30 milhões, pronto. Do fundo eleitoral ele recebeu quase 16 milhões, e aqui você tem algumas doações aqui também. A maioria foi doação, mano, foi em torno de 12, 13 milhões de doações. Isso, a maior parte aqui é o fundo eleitoral, que está em 15 milhões aqui, do Partido Liberal. Né? De 15 para 27, sobra 12 e pouquinho. Né? Então, eu vou voltar lá para o deputado federal, mas eu entrei aqui no presidente, você pode acessar aí da sua casa, só para a gente ter uma noção. Outra coisa que eu quero conscientizar a população é o seguinte, a dificuldade saiu da tela aqui, eu vou sair aqui um minutinho, professor Carlos, para voltar ele aqui, parece que ele está caindo aqui. O de Minas, eu estou até abrindo ele aqui também para dar uma olhada aqui. Então, como a gente vem falando, hoje está muito fácil você, né, consultar quem é o candidato que o professor Carlos Custódio está me indicando. Quem é o candidato que o Vando está me indicando?
Onde eu posso olhar? Vai nessas, né, nas informações do TSE, né, e vai no Google, né, procurar. Inclusive, mano, tem que lembrar, né, que essas declarações que a pessoa, né, que o candidato faz, né, no momento da sua candidatura aí, tem que ser o verdadeiro, né, porque amanhã ou depois, se o cara tem 2 milhões, amanhã ou depois ele não pode aparecer com 10, porque o salário de presidente, de deputado, de governador, que seja, né, não dá condições de a pessoa, em um ano, aparecer com 3 vezes mais o que ela declarou. Então, também tem que prestar atenção nisso. Qual que é a outra coisa que eu quero mostrar para você, meu amigo telespectador que está nos assistindo, minha amiga, é a dificuldade de renovação e de pessoas do bem que querem fazer algo diferente entrar na política. Por quê? Porque existe esse fundo eleitoral. Hoje eu não vou entrar nessa questão do fundo eleitoral, motivo, quantidade, porque existe, porque não existe, não. Mas eu não sou contra o fundo eleitoral, mas eu sou extremamente contra a forma que ele é distribuído. Então, o que acontece? Às vezes o partido tem direito a R$1 milhão para candidatura feminina. Ele deu esse 1 milhão para uma só mulher, ele já cumpriu a lei, e todas as outras ficou sem. Então, a dificuldade de renovação, por quê? Esse ano, normalmente já é assim, mas nesse ano eu pude observar que os deputados em mandato receberam entre 1 milhão a 2 milhões e meio, professor Cássio Custódio. E pessoas que estão querendo entrar na política agora, alguns receberam 0. Então, olha como que você concorre com um cara que já está em mandato, tem a estrutura do mandato, tem nome e recebe 2 milhões em dinheiro para fazer sua campanha. E você sem nada. Realmente não tem jeito. É o que a gente fala, né, Wanda? Eu sou contra o fundo eleitoral dessa forma que é. Se fosse distribuído para todo mundo, para todos os candidatos, que houvesse, né, para aquele que tem mais chance, né, estatisticamente ele tem mais chance, né, eu vou doar um pouco mais, um pouco menos, tudo bem, mas da forma que realmente não tem jeito, não. Então vamos começar, eu vou mostrar para vocês o presidente do partido. Eu vou mostrar 2 aqui, vou colocar na tela. Professor Carlos, caso sair da tela, você me avisa aqui, que às vezes quando eu estou acessando aqui, eu não consigo ver a tela e parece que tem caído. Então vamos lá ao presidente do Podemos. Eu vou digitar aqui o nome, ele já vai aparecer. Vamos lá, está aí na tela Igor Timo, ele é o presidente estadual do Podemos. Tá? Eu vou mostrar para vocês quanto que ele já está na conta dele. Você tem R$2.488.000, tá? E aqui a gente vem de onde que saiu esse dinheiro. Está aqui, Direção Nacional do Podemos. Tá? Então, olha só, por ele já é deputado federal e recebeu 2,5 milhões. Aí vamos pegar outra pessoa do Podemos aqui para ver se recebeu isso também. Vou voltar aqui na lista de candidatos, só para você ter uma noção do que eu estou te falando, a dificuldade que é. Então, às vezes, você vê alguém aí na luta tentando ser candidato, mas não tem bandeira, não tem trio elétrico, não tem nada, mas é porque não recebeu. Vou só ir lá no Podemos de novo, só para exemplificar bem, porque às vezes a pessoa pode achar que todo mundo recebe isso. Então, não é, ó. Vamos lá, descendo aqui, procurando por aqui. Estou aqui no Partido Podemos. Então, eu vou pegar uma outra pessoa aqui, Dirley. Vou pegar qualquer um, não conheço. Então, tá aqui, Dirley Henriques, candidato a deputado federal pelo Podemos. Vamos ver. Nada, Não recebeu nada. Nem 1 centavo. Então, olha só, professor Carlos, a discrepância de que já é deputado, é presidente do partido, 2,5 milhões. E um outro candidato, 0. Eu até achei uma aqui conhecida nacionalmente, mano. No caso aí é uma mulher, né? A Gleisi Hoffmann. Sim. Ela tem disponível, deixa eu ver se é tudo de fundo eleitoral.
2 milhões, 2 milhões e 200. Então, professor Carlos, eu dei um exemplo de um presidente de partido. Agora, vamos ver os nomes que estão aparecendo mais aqui na cidade de Barbacena, que está com bandeira, que está com outras pessoas. Que está aparecendo mais. Vamos lá. Lafayette Andrada. Vamos pegar aqui, vamos ver se ele ganhou alguma coisa do fundo eleitoral. Vamos ver. Tá aqui, ó. Lafayette Andrada, vai aparecer a foto dele aqui. 2.207.000 já está na conta de campanha dele. Desse montante, 1.900.000, mais cento e poucos mil, 2 milhões são do fundo eleitoral. Vamos mais um aqui. Vamos mais um aqui para exemplificar bem, para não falar, você está falando de um candidato só. Vamos falar dos que está tendo bastante santinha aqui na cidade de Barbacena. Vamos lá, doutor Frederico. Vamos lá. Tá aqui, ó, a foto dele aqui, nome, partido, tudo. 2.200.000. Desse montante, 2.115.000 do fundo eleitoral. E tem um, professor Carlos, que é candidato a deputado estadual, que eu passo ali no Pontilhão e tenho visto umas bandeiras dele ali. Vamos ver se... Opa, mudou aqui. Qual o nome? Vamos ver se eu acho ele aqui, para ver se ele recebeu dinheiro do fundo eleitoral. Aurélio Suensen, tem bastante bandeira ali no pontilhão dele. Vamos ver. Nunca ouvi falar. Aurélio? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu achei aqui, ó. Como que é o nome completo? Aurélio Suense. Suense? Suenes. Aurélio Suenes. Ah, tá. Não, eu não tô achando aqui porque eu tô no federal. Pera aí, vou para estadual aqui que eu vou achar. Tá aqui, ó. Foto dele aqui, Aurélio Suenes. Tem bastante bandeira dele ali no pontilhão. Ó, na conta de campanha dele tem 100 mil. E eu passei em algumas outras cidades da região e vi bandeira dele lá também. 100 mil não dá para fazer o que ele tá fazendo, não. Mas a doação que tá aí, Wander, é toda dele. Zero do fundo partidário. Então você vê a discrepância de um candidato que está chegando agora, querendo fazer uma campanha grande. 100 mil aqui tem que crescer ainda, porque ele tem até o final da campanha para depositar, para os cheques entrar, então tem que crescer bem ainda pela campanha que ele está fazendo. Mas a gente vê a discrepância aqui, um candidato que está chegando agora, concorrendo com um sem mandato, esse aqui ainda tem dinheiro próprio ainda, mas e o que não tem? Aí você está concorrendo contra os caras que já estão em mandato, tem estrutura do mandato, e estão com 2 milhões e cacetada na conta. Nós, por exemplo, quando foi candidato aqui, 0 centavo de fundo eleitoral, concorrendo contra candidatos aí, gastando 1 milhão, 2 milhões, não é muito difícil. Então, isso é para se conscientizar você. Às vezes, você quer apoiar um candidato, bota o ploterzinho no carro dele, às vezes ele não está tendo uma ajuda de custo aí para te dar de gasolina, porque querendo você está trabalhando para ele, está fazendo, não te deu um contrato lá, porque ele não tem dinheiro, né? E se a gente não der um apoio a essas pessoas também que estão sem dinheiro nenhum, for querer tudo pagar, nunca vai haver renovação. Olha como é que é difícil lutar contra esses caras que estão com 2 milhões na conta. Ô, Wanda, outra coisa desse Aurélio, eu entrei na declaração de bens aqui. Ele fez uma doação para ele de 100 mil, não fez? Uhum. Ele tinha que ter pelo menos 100 mil em dinheiro, não tinha? Isso. Ele tem 3.120. Isso daí são algumas coisas complicadas também, né? Saiu da tela, mas eu vou até tirar aqui. Tá caindo um pouco, mas acho que deu para simplificar bem. Então, aqui ele é um site de divulgação de candidaturas do TSE, onde você que está nos acompanhando pode acompanhar aí e pesquisar sobre qualquer candidato.
Professor Carlos, vou rodar uma vinheta aqui e a gente já passa para a política municipal e vamos continuar falando de política. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Então, professor Carlos, acho que hoje foi muito interessante para a gente mostrar como que o cidadão pode pesquisar para ele não cair em furado e também o cidadão ver como que é difícil uma campanha eleitoral, principalmente para quem está chegando, competir com quem já está lá. É realmente muito difícil. Então, o que a gente pede, a gente aqui no programa, a gente não está aqui para pedir voto para ninguém. E nós nem falamos dos nossos candidatos aqui, porque isso não é parte do programa. Eu tenho meu candidato, professor Carlos tem, como nós fazemos parte do mesmo grupo político, são os mesmos candidatos, evidentemente, mas aqui no programa não é para pedir voto para ninguém. É um programa para trazer notícias, informações, conscientização e cidadania. Né, que conscientização está dentro da cidadania. Então, o que a gente pede é para você pesquisar bem e não vender o seu voto por causa de R$1.000, R$2.000, R$5.000. Eu, quando chega gente aqui me procurando, Wando, tem um candidato aí querendo que você apoia, eu pergunto assim, qual que é o nome? Eu falo o nome, eu falo, não dá não. Mas você não vai querer nem escutar quanto que ele está te oferecendo? Não, quero não. O arroz e feijão, graças a Deus, a gente tem dentro de casa. Então, o resto Deus proverá. E sabe uma coisa que eu aprendi, professor Carlos, e estou muito, muito feliz nesse momento da minha vida, muito satisfeito, depois de até passar aí por algumas situações complicadas, que a felicidade está nas pequenas coisas. Para você brincar com seu filho numa praça, não tem curso, você pode ir até a pé. Para você passear com a sua esposa, ali às vezes você não pode pagar um clube, mas tem tanta cachoeira aqui na nossa região para dar um passeio. Então, são pequenas coisas, você não precisa de ter muito dinheiro para ser feliz. Às vezes, muito dinheiro te traz preocupação, te traz... às vezes você trabalha tanto, tem tanta preocupação, não tem tempo para dar uma atenção para sua esposa, para o seu filho, aquilo ali te tira a saúde, o dinheiro que você está ganhando, você vai gastando com a saúde. Então, assim, você tem uma qualidade de vida, você dá valor às pequenas coisas, você acordar, abrir a janela, ver aquele sol bonito, dar graças a Deus por você ter acordado, às vezes é muito melhor do que você nem dormir, pensando no tanto de coisa que você tem para fazer e tantas preocupações, professor Carlos. Então, o dinheiro está longe de ser tudo na vida. Wando, eu sempre falo para os meninos que eu dou aula lá que o dinheiro é sempre a consequência, né, do que você faz. Né? Se você trabalha bem, se você é um bom profissional, o dinheiro vai vir muito ou pouco, aí vai depender da opinião de cada um. Às vezes o que é muito para mim é pouco para você, ou vice-versa, né? E a gente realmente tem que gostar das pequenas coisas. Outro dia eu fiz até um show no bar aqui, Wando, a Solange não gostou muito, não. Eu pergunto a ela, mas eu cantei ali no bar ali. Todo mundo foi embora, eu acho que estava bom, mas eles foram embora, eu acho que foi por causa do frio. Né? Então, assim, é um momento de descontração. Né? Eu estava lá com o Bruno, né? O Bruno Santos, a gente fez uma brincadeira lá. Foi bem bacana, o pessoal gostou, quem estava lá eram pessoas conhecidas também, então foi bem bacana. Como você falou, isso aí, quanto que vale isso? Né? Para uns não vale nada, mas para outros vale 1 milhão, só esse momento de descontração, de lazer, né? Então é isso que é importante. Então, assim, é conscientizar as pessoas a não ir no candidato porque ele está pagando, porque ele está com dinheiro, até porque políticas públicas, nós já falamos o tanto que pode proporcionar, é muito mais do que você ganhar um dinheiro agora para apoiar um candidato que não é bom só por causa de dinheiro. E falando nisso aí, professor Carlos, a gente está vendo muita gente na internet, igual você falou, né, sem coerência, que em um momento fala mal de um político, no outro momento está apoiando ele, seja o motivo que for, e quem conhece a pessoa já vai ver e vai saber o motivo. Né, tem tanta gente mentindo aí para você, fala que está dando voz
está preocupado com a política, se você não apoiar ele, você não fala. Então tem tanto tipo de candidatos aí, de pessoas apoiando, mas o mais interessante que eu vi essa semana, professor Carlos, é uma pessoa que ocupa um cargo importante no município, pedindo votos aí nas redes sociais disparadamente para um candidato, mas pessoas ligadas a ele, aquelas pessoas de confiança, ou seja, aquelas que vão votar em quem ele vai pedir mesmo, porque são de confiança dele, entregando santinho para outro candidato. Pois E é, essa aí é muito interessante. Ou seja, o candidato de tempos aí que a pessoa acompanha, pessoas que estão trabalhando para pessoas ligadas a ele aí de alto escalão, entregando um santinho aí, um candidato que ele já acompanhava há muito tempo aí. Então, bem interessante isso aí. Às vezes não sei o motivo dele estar apoiando publicamente um, mas nos bastidores outro. Então, essa aí é a política da incoerência, né? A política aí do faz-me rir. E quem leva ferro nessa aí é o cara que está distribuindo dinheiro aí a rodo, né? Pois é, mano, é aquela verdadeira história, igual o pessoal fala, né? Eu ganhei um saco de cimento, mas eu não vou votar nele, não, vou votar no outro. É mais ou menos isso aí, entendeu? Só que às vezes não foi só um saco de cimento, pode ter sido um caminhão, não sei quanto de cimento foi. Não sei qual era o tamanho da laje, né? Mas sei lá. E o que a gente está vendo agora, eu gosto muito de acompanhar. Agora chegou aquela fase final de distribuição de santinho em massa, né? É santinho jogado para todo lado, é você chegar numa periferia aí que tem um lotezinho baldio, você vê lá uma quantidade de santinho jogado fora lá, a pessoa que está distribuindo já conseguiu arrumar um jeitinho de distribuir tudo no lote vazio lá. Então tá, essa parte final eu acompanho aí. E até pelas pessoas que estão entregando santinho, às vezes eu paro para conversar, e aí, como é? Tem vaga lá para distribuir? Quem que está contratando? É a pessoa, é tal pessoa. Aí a gente já sabe a quem que essa pessoa é ligado na cidade. Então, isso aí, dessa forma, eu descobri, né, que tem gente que nas redes sociais apoia um, mas as pessoas ligadas a ele, no caso, seriam as pessoas que votariam em quem ele está pedindo, estão trabalhando para outro candidato. Então, isso é bem interessante. Às vezes, as coordenações das campanhas aí estão meio fracas. Pois é, mano, e assim, é complicado, porque às vezes a pessoa acha que vai fazer isso e ninguém vai descobrir, mas eles esquecem que Barbacena é uma cidade pequena, né? Se fosse numa grande capital aí, talvez se ele fosse em outro bairro, lá do outro lado da cidade para fazer isso, ninguém conheceria aquela pessoa, né? Mas em Barbacena praticamente todo mundo conhece, todo mundo sabe quem já foi político, todo mundo quem sabe está ligado à política, todo mundo sabe quem vai ser candidato a alguma coisa. Então, aqui fica meio difícil de esconder. Né? E tem essas mudanças públicas, né, igual você falou, e que do dia para a noite se transforma em outra pessoa. E aquele amigo de bater nas costas vira o inimigo número 1. Isso é muito interessante, mostra incoerência também. No momento você está defendendo bravamente, batendo na mesa, dando murro, esse cara aqui que é bom, é esse que eu voto, e aí no outro dia você está gravando um vídeo, eu não voto mais nesse não, que esse aí é ruim, era enganador, me enganou. Então é a falta de coerência, porque realmente, num primeiro momento, a gente pode até ser enganado, mas no momento que você passa a conviver, ali você já descobre. Então, você sai antes. Agora, já no meio da eleição, depois que você está convivendo, aí no meio da eleição já não é bom, aí é meio suspeito, né? Eu acho que esse momento, mano, é um momento que as convenções foram em agosto, 15 de agosto, não foi? Isso, final. Então, assim, nós já temos aí um mês, né, que decidiu quem seriam os candidatos. Então, já seria a hora daquele momento. Opa, peraí, aconteceu alguma coisa aqui, o cara se tornou candidato e começou a chutar contra o gol aqui, vou sair fora dele. Tudo bem, mas agora já está quase começando o segundo tempo, o jogo, aí você vem falar que foi enganado, e, Vando, e essa enganação, se você parar para pensar, não sei se você já parou para pensar, essa ilusão durou quase um ano. É.
Não, é muito tempo e são vários tipos de enganação, né? O cara fala assim, ó, não, vamos dar voz à população, vamos dar voz aí, a voz, se não apoiar ele, acabou a voz. A voz Ah, era só para você apoiar ele na eleição. Então é um tipo de candidato que a gente vê que está interessado só em apoio político mesmo. Né? Outros tipos de candidato se não arrumar você arruma um emprego e você só tem um emprego se você estiver apoiando ele. pois é, mano. Se você E não aí, apoiar, você perde o emprego. Então são vários tipos de candidato aí para o cidadão ir observando. e é esse tipo de candidato que o cara te promete ajuda e às vezes faz propaganda para outro nas suas costas, né? Porque ele está falando o que você quer ouvir. Né? Então, não, vou te ajudar, pode deixar, você pode ter certeza que comigo está fechado 100%. Não, não. Ele vai ser o primeiro a te enganar. Aqueles que lá no início falaram a verdade para você, aqueles sim você deveria ter dado um voto de confiança. Né? Você não quer um voto de confiança agora? Deveria ter dado um voto de confiança naquele momento. Então, foi muito bacana essa parte do programa. Nós falamos um pouquinho de conscientização política, de votos, de candidatos. Agora nós vamos falar um pouquinho de Barbacena. Vou rodar uma vinheta aqui e a gente já vamos voltar falando da política em Barbacena. O que está acontecendo na cidade de Barbacena? Vamos lá. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos, eu vou preparar mais uma tela aqui. Eu vou jogar a bola para você e falar sobre as mudanças de secretário em Barbacena. A gente está vendo uma gestão, infelizmente, desastrosa na cidade de Barbacena. Muitas vezes por falta de pessoas técnicas nas secretarias. Então, você vai vendo que o gestor ali não tinha uma experiência, não está indo bem. Então, já teve troca na Secretaria de Educação e algumas outras secretarias. E, recentemente, saiu segundo ou terceiro, agora eu até me perdi aqui, mas saiu o último secretário de trânsito da cidade de Barbacena. Então, o segundo eu tenho certeza, não sei se ele foi o terceiro, mas saiu mais um. Então, discorre um pouquinho sobre isso aí, Carlos, o seu pensamento, enquanto eu vou preparar uma tela aqui. Pois é, mano. O que a gente disse, né, no início, e sempre fala aqui, é que a nossa esperança é que o Carlos Duque, não ser um político de carreira, né, que ele fizesse, ou que ele faça ainda, uma gestão totalmente diferente, né, do que vem acontecendo. Muitas pessoas às vezes falam assim, não, ele está sendo um bom prefeito. Depende da ótica que você olha isso. O asfalto da prefeita Simão Campos. Tudo bem. Está sendo excelente para a população ali da rua, da Avenida Prefeito Simão Campos, sendo que já era uma avenida que era asfaltada. E aquelas paralelas ou outras ruas em outros locais da cidade que estão lá aguardando há décadas, né, algum trabalho de mais consistência, que garanta, né, o ir e vir das pessoas com seus veículos no período de chuva. Então, não tem. Então, a gente tem que analisar tudo. Né, eu venho falando que a gente espera, né, que o Carlos ainda tem aí mais esse resto de ano e o próximo ano, né, mais 2 anos ainda, né, para poder fazer um bom trabalho. Porque até o momento, em algumas situações ele fez alguma coisa, outras fez desnecessariamente. Mas vamos aguardar para ver se ele consegue, né, concluir, né, o que ele tinha em mente. E quanto ao secretariado, mano, infelizmente, né, não é só a gente que observa, tem pessoas da prefeitura também que observam, que fala que, infelizmente, ele contratou pessoas por ser amigo, por ser... Então, vamos lá. A CETRAN, Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, que tinha o secretário Paulo, mais um secretário saiu, né, nas notícias aí,
no que é público, diz que por motivos pessoais, e a secretaria ficou sem secretário, sendo assumida agora cumulativamente pelo secretário de Assistência Social. Ou seja, duas secretarias que combinam bem, né? Assistência Social e Trânsito, tudo a ver. Então, o secretário de Assistência Social, com certeza, tem um grande conhecimento de trânsito também para assumir. Inclusive, eu acho que o secretário de Assistência Social e agora de Trânsito, ele é um advogado, né? Isso, então, é o Daniel. Ele vai, sim, interceder, né, nas questões de trânsito, caso tenha algum tipo de incidente, né, algum tipo de colisão, ele vai defender alguém nessa confusão toda aí. Porque entender de trânsito, né, por mais, não vou desmerecer aqui, mas pela formação dele, até onde eu sei, na faculdade, na graduação de Direito, não se ensina, né, coisas referentes ao trânsito de uma cidade. E nem na assistência social. Pois é. Então, ele está em dois lugares que nem deveria estar. Então, assim, e aí é só mais uma notícia da desastrosa gestão da cidade de Barbacena. E como você citou asfalto, professor Carlos, eu vou colocar na tela aqui um contrato, e nós já falamos aqui de um contrato que para mim foi o mais suspeito de todos, daquela questão de 3 milhões para gestão de frota de combustível. Não deu nenhuma explicação, se está funcionando, se não está, os vereadores não falam nada, não procuram saber, e foram 3 milhões do dinheiro da população barbacenense que foi embora. E no caso de um veículo estava sendo usado, estava na garagem de familiares do prefeito, essa gestão aí, até agora, nenhum documento público de onde estava o carro, de cadê o chip que a empresa ia implantar, já está no Ministério Público para a gente ter essas informações, porque a prefeitura não libera. Então, para que foi usado esses 3 milhões? Então, aqui eu trago para deixar aqui para você, cidadão barbacenense, será quanto que o município de Barbacena colocou nesse contrato aqui? Porque esse contrato é do CODAMA, cujo presidente é o prefeito de Barbacena. Mas olha o valor estratosférico. Então, o CODAMA é o consórcio de municípios da região. Então, qual é a parte de cada município? Como que vai ser utilizado? Nós já temos um outro contrato que nós mostramos aqui, que a prefeitura contratou o CODAMA pelo valor de 4 milhões para a reforma do parque de exposições. Então, nesse contrato, está aqui, processo licitatório, consórcio de desenvolvimento da área dos municípios da microrregião da Mantiqueira CODAMA. Torna público o vencedor do processo licitatório. Objeto, prestação de revestimento asfáltico a frio, emulsão modificada por polímero 1,5 centímetros. Tá, o nome da empresa vencedora e o valor é de 58.957.096,32. Vamos arredondar para ficar mais fácil da gente falar aqui, 60 milhões de reais. E nós não temos o contrato aqui para colocar na tela para você, porque o site do CODAMA não disponibiliza os contratos. Ou seja, já está fora da lei da transparência também, da lei de acesso à informação. Então, no site, não tem publicidade do contrato. Então, eu vou deixar o professor Carlos comentar um pouquinho, deixar no ar aqui para você. Nós vamos fazer todos esses levantamentos, mas olha o valor, 60 milhões. Da onde saiu esse dinheiro? Quem colocou esse dinheiro no CODAMA? Qual foi a parte de cada município? Vai para que município? Qual a quantidade? Olha só quantas perguntas. E será que a Câmara de Vereadores não está atento a essas questões, professor Carlos? Vando, infelizmente, eu acho que não. Pelo que eu andei frequentando nos dias que eu estava podendo ir na Câmara, eles lá não estão com interesse nenhum na população de Barbacena, muito menos para onde está indo o dinheiro da população de Barbacena. Eu cheguei a comentar desse contrato com o professor Newton,
o presidente da Câmara, ele nem sabia desse contrato. Mano. Ele achou um absurdo, mas mesmo assim não se sabe de nada, né? Se pegar esse dinheiro, eles mesmos comentaram na notícia, se pegar esse valor por essa espessura aí de asfalto, dá para asfaltar quase Barbacena inteira, porque é muita coisa. Então a gente não sabe o que foi para Barbacena e o que não foi, mas que é um valor muito alto e a gente não sabe o destino. E os vereadores, pode ter certeza, mano, nenhum deles, daqueles que estão lá hoje, nenhum deles querem saber, né? O Zé Malão pode até querer saber, mas ele não sabe onde procurar e ele é mal assessorado. Então, talvez, se ele fosse melhor assessorado, talvez ele conseguiria dar uma explicação. Fora isso, pode pegar todos os 15 que não estão interessados em Barbacena. Outro contrato que comentou da Codama, da exposição, a obra da exposição está parada, mano. Há vários dias que estão parados. Eu liguei na Codama, eles falaram, liguei lá de dentro do parque, e eles falaram que a obra estava funcionando. Quando eu falei que ele estava lá, desligou o telefone. Então, assim, é mentira em cima de mentira, né? Você está falando da troca do secretário de trânsito. Eu não estava nem sabendo. Você sabe mais ou menos que dia que foi, mano? Já tem uns 2 meses já que ele saiu. Tem notícia, dá uma pesquisadinha aí, que eu estou com vários aparelhos ligados aqui. Para você, às vezes, é mais fácil dar uma pesquisada aí, por causa do tanto de tela que eu tenho aberta. É só colocar aí secretário de trânsito de Barbacena. Não, mas mudou e entrou o Paulo. Então, a saída do Paulo. Coloca aí, nova mudança no secretário de trânsito de Barbacena, deve aparecer a data aí. Tem umas notícias aí na internet que o Google deve buscar. Então, mas quando você busca aí, professor Carlos, eu vou discorrendo. Então, com esses 50 milhões, mais os outros contratos aí, eu sempre gosto de falar, desde 2020, foi quando veio uma enxurrada de dinheiro para asfalto. A gente já está pegando aí o último ano da outra gestão também. Nós já estamos indo aqui para quase 100 milhões de asfalto, ou seja, daria para a gente estar pavimentando a cidade toda. E o máximo que a gente conseguiu de ruas que não estavam pavimentadas, eu acho que não chega a 10. E jogou asfalto em cima de asfalto. Eu fico triste pelos moradores do Nova Cidade, dos Vales das Rosas, ou Retiro das Rosas, como desejar. Aquele morador que está cheio de buraco na rua, que não tem rua de terra. A tristeza desse morador ao ver jogando asfalto em cima de asfalto, onde já estava asfaltado, onde nem buraco tinha, ou era só fazer o tapa-buraco ali, enquanto ele tem que sair com o filho dele no meio da lama quando chove. Eu fico imaginando a cara dele, ainda quando chega um vereador lá, não, vamos fazer uma parceria, você tem que pagar tanto aqui, a gente vai arrumar a mão de obra para você. Durante tanto imposto que se paga, é uma gestão desastrosa. Maior aumento de passagem da história de Barbacena. O funcionário público continua sem EPI, continua sem segurança, sem sinalização. Hoje mesmo o pessoal estava aqui na subida do Morro de São Pedro sem uma sinalização adequada, alguns sem EPI, sem uma bota. Várias vezes o vereador teve que falar que está tendo que comprar as enxadas para dar para o pessoal. Falta de água. Quanta incompetência para uma autarquia milionária, que é o SAS, uma autarquia milionária. Quanta incompetência que toda semana falta água. Hoje, os moradores do São José fazendo manifestação, porque estão há mais de uma semana sem água. Imagina que tristeza, você pagando suas contas em dia, trabalhando, ralando, dando duro ali, todos os dias, e não ter uma água para você dar um banho no seu filho, para você tomar um banho depois do trabalho, para você lavar uma roupa. Olha a tristeza, a situação lamentável que Barbacena se encontra. Aí o prefeito vem para as redes sociais ficar pedindo voto e falando mentira ainda, que também é uma forma de corrupção essa mentira, falar que o candidato dele é o cara que mais ajuda Barbacena, que mandou dinheiro para Barbacena, se ele nem está em mandato, que dinheiro que ele mandou? Ele não tem direito a emenda, está tirando dinheiro do bolso, então está cometendo crime aí, como é que está colocando esse dinheiro dentro de Barbacena? Bota o link aí do portal Transparência, onde está essas emendas aí no nome dele? A intermediou
Bota aí no portal Transparência para a gente ver, que eu não achei. Você achou, professor Carlos? Esse tanto de emenda que disseram que colocaram aqui, e para asfalto ainda, sendo que nós estamos provando aqui que o dinheiro está saindo aqui do município, do CODAMA. No nome dele eu não achei nada, mano. Achei lá atrás 250 mil, quando ele era deputado lá em 2016, 2014, não sei. Então, isso é uma forma de corrupção, tentar enganar a população de Barbacena, enquanto Barbacena sofre. Barbacena sem nenhuma obra relevante, enquanto a maioria das cidades do tamanho de Barbacena tem cerca de 50 obras em execução. As UBSs já foram alvo de operações da Polícia Federal, continuam no esqueleto, quadra. Até agora ele só conseguiu concluir uma, sendo um dinheiro, sendo menos de 1 milhão para concluir. E nós estamos vendo 4 milhões para exposição, que está parado, que até agora, acho que com 5 mil já tinha dado essa mão de tinta que deu lá. Né? Até agora nem tinta não tem, mano. Né? Mais de 100 milhões aí para asfalto, contratando empresa para gerenciar a frota, que até agora não deram o itinerário da caminhonete que foi localizada na casa dos familiares do prefeito. Então, uma gestão desastrosa. Uma gestão que está acabando com a vida do cidadão barbacenense. Um monte de mentiras. E ainda vem para as redes sociais pedir voto e falar que é uma pessoa que ajuda tanto Barbacena. Realmente entristece esse tipo de atitude. E tem uma nova, eu estava te perguntando, eu não achei aqui o dia da mudança aqui do tal do Paulo, né? Mas eu não, acho que eu não tinha te falado ainda. Vou sair da tela um pouquinho aqui, professor Carlos, vou achar, pode... Tá, no dia 2, se eu não me engano, de setembro, né, noticiou, né, que Barbacena, na CETRAN, fez uma blitz, né, dos ônibus que prestam serviço para Barbacena, né, são Cidade das Rosas, a famosa empresa Barraca, né, e foram presos, naquele momento, 2 ônibus. E o dia que eu li essa notícia, eu fiquei até de boca aberta, né? Como que só 2 veículos conseguiram ir presos? Como que eles passaram nessas vistorias? Se a gente vê ônibus quebrando toda hora. Eu já tirei foto de ônibus faltando para-choque, pedaço de para-choque. A minha irmã sempre anda de ônibus, ela fala que anda de ônibus que a porta não fecha, que a catraca não funciona, que o leitor lá do cartão de passagem, né, não funciona, que não destrava. Então, assim, todos, praticamente, os ônibus têm algum tipo de problema. Professor Carlos. Oi. Só para a gente matar esse assunto da CETRAN aqui, eu vou ler a matéria do Barbacena Online. O título é Mudança na CETRAN. Se você jogar aí, você vai achar Mudança no Comando da CETRAN. Então, essa matéria está no Barbacena Online. A matéria diz: foi exonerado o secretário Paulo Pereira do Carmo, que comanda a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana em Barbacena. O decreto foi publicado no Diário Oficial de quarta-feira, dia 24. Na mesma publicação oficial, foi nomeado para responder pela CETRAN, cumulativamente e interinamente, o secretário da Assistência Social, Daniel Martins de Melo Neto, 24 de agosto. Foi em agosto. Vai fazer um mês. Né? Então, está aí para o Daniel responder, né, porque logo depois, no dia 5 dessa vistoria, houve um incidente, se eu não me engano, lá no Nossa Senhora Aparecida. Um ônibus voltou, né, perdeu os freios, voltou e bateu numa residência. Não teve ferido, né, ninguém se machucou, mas danificou a casa lá e era mais um ônibus com problema. Então, eu peguei, mano, no dia 6 de setembro, e enviei para você. Primeiro, eu liguei na secretaria, foi atendido lá pela Efigênia, depois com a Priscila, né, e eu questionei.
Quando o meu veículo é preso, ele vai para um pátio. Não é isso, Wanda? Exatamente. Eu questionei para qual pátio os ônibus tinham ido. Eles falaram que não sabiam, que era para um pátio credenciado, mas eles não sabiam qual era. Eu falei, mas quantos pátios credenciados tem em Barbacena? Ela falou, 3. Eu falei, e você foram levar para lá 2 ônibus daquele tamanho. Você não sabe para qual foi? Não, eu não sei. Me mande por e-mail que eu vou responder. É sempre desse jeito. Nunca tem informação. Aí eu mandei, mano, perguntando qual era o critério que eles utilizaram naquele dia para fiscalizar os ônibus. Pedi a cópia de todos os laudos mecânicos e visuais dos ônibus, de toda a frota, né, da frota do barraca, da frota do transporte escolar, da frota dos ônibus do município, aqueles amarelinhos. Então, eu pedi isso tudo, né? Quais multas foram aplicadas nos ônibus, né? Porque se foram apreendidos, tinha alguma coisa de errado, tem que ser multado, né? Eu acredito. Né? E se não foi multado, por que não foi? E é para onde esse ônibus foi levado? Porque realmente eu acho que vai ser mais um e-mail, mano, que eles não vão responder. Hoje eu ainda liguei para lá perguntando se queria que prorrogasse, né? Porque dia 26 vai dar os 20 dias. E eles falaram que não precisava e queriam me responder. Então, assim, a gente ainda tenta fazer alguma coisa no lugar do vereador. Era o vereador que tinha que estar fazendo isso aqui. Né, mano? O vereador que tinha que estar perguntando aonde que está indo o dinheiro do asfalto, por que contratou esse valor. E usar a tribuna para dar essas explicações, não para ficar falando mal dos outros, amaldiçoando os outros, ou ficar falando abobrinha lá na tribuna da Câmara. Pois é, eu acho que o lugar certo era eles fazerem isso e lá na Câmara. Né? Eu garanto que ia ter muito mais audiência durante as transmissões deles do que o que tem hoje em dia, que a gente sabe que é muito pouco, porque eles produzem menos ainda. Então, as pessoas querem saber para onde o dinheiro está indo. Né? Eu falei aquela vez e repeti, já falei na prefeitura e teve gente que me xingou. Né? O melhor negociador do dia do aumento dessa passagem de ônibus foi a pessoa que estava sentada representando a população, a prefeitura. Porque ela fez uma negociação que nem o melhor negociador lá da empresa conseguiria fazer. Eles tiveram um aumento, não tiveram que arrumar nada, o ponto de ônibus continua caindo, inclusive pontos de ônibus aí que estavam já condenados, desmancharam o ponto do ônibus, agora não tem nada. Mano. A única coisa que vai cair na cabeça da pessoa lá no ponto do ônibus vai ser a chuva agora. Porque vem o período de chuva, é mais um ponto. Na verdade, foram mais 2 pontos de ônibus sem a cobertura ali para a pessoa poder ficar no ponto de ônibus tranquilo. Boa noite, Elizabeth. Excelente noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa conosco. E professor Carlos, meus caros telespectadores, realmente é difícil a situação de Barbacena. Vamos torcer para que resolva a situação da falta d'água, que a água é um bem essencial, é até constitucional, né, para o ser humano. Inclusive, então, uma semana já, alguns bairros de Barbacena com falta de água. Uma vergonha, é uma incompetência sem tamanho. A respeito da falta de água, eles publicaram um aviso, se eu não me engano, foi sexta-feira, que o telefone estava com defeito, que era para as pessoas evitarem de ligar para lá. Ou seja, lá nem o telefone funciona. Fala igual um funcionário da prefeitura falou, né, Carlos? Se não está satisfeito, muda. Né? Quando eles dizem isso do telefone, o que eles estão querendo dizer é isso. Não estão nem aí para o povo, estão falando que se o povo não está satisfeito, mude. Essa é a gestão, que é gente cuidando de gente. Se você não está satisfeito, mude. Vai morar em Amsterdã. É isso que a prefeitura está falando para o cidadão barbacenense. Se não está satisfeito, que mude. Impressionante a incompetência dessa gestão. Coisa que acontece, eu acho que eles deveriam ter vergonha de falar que o telefone não estava funcionando. E se tivesse, por algum motivo,
disponibilizar um número de celular de qualquer um, comprasse um chip ali na banca do Alex, colocasse lá e pronto, resolvia o problema de cada um. Não, eles só falaram que não estava funcionando e pronto. Professor Carlos, vamos passar para o último bloco, ainda a gente vai comentar um pouquinho do último bloco, aí se tiver mais alguma coisa para acrescentar dentro desse assunto de Barbacena, você traz, tem muita coisa para a gente comentar ainda, mas nós já estamos indo para 1h30 de programa, senão vai ficar muito longo. Tem uma cidade, professor Carlos, chama Bela Vista de Goiânia, 30 mil habitantes. A gestão lá é tão simples. Eu vou colocar na tela aqui que nem tem vídeo. Foi uma inauguração de um hospital municipal. Normalmente eu trago vídeo, mas não tem vídeo. Mas como eu achei tão bacana e um valor tão pequeno para uma obra tão grande, foi um sonho da cidade a construção de um hospital municipal. Então aqui você tem a foto, tá, de quando ainda estava em construção. Aqui já tem fase final de construção. Aqui você tem a foto do dia da inauguração, com essas cadeiras aqui do lado de fora. Olha que bacana que ficou. Tá? Aqui a queima de fogos da inauguração. E aqui um lado do complexo, que foram dois, era o hospital e a clínica de saúde da mulher, também no dia da inauguração. E aqui a foto, já você vê que os dois complexos, né, um mesmo prédio, é de um ano que foi inaugurado, ele foi inaugurado em 2020, no meio da pandemia. Então, nessa foto aqui, você já pode ver ele maior. Tem poucas fotos disponíveis, mas você vê toda a estrutura, o telhado aqui, jardim bem cuidado na frente do hospital. Então, professor Carlos, olha só que bacana, uma cidade de 30 mil habitantes conseguiu construir um hospital desse porte, que é um hospital grande, ou seja, isso daqui, Barbacena podia, pelo valor, Barbacena podia estar construindo nos nossos distritos. Por exemplo, Senhora das Dores e Correio de Almeida. Professor Carlos, quanto você acha que custou a construção e todos os equipamentos que tem dentro desse hospital, que é um hospital completo, inclusive para cirurgias de baixa e média complexidade? Ô, Vando, eu vou chutar, porque eu não tenho ideia, não. Mas aquele valor do asfalto devia dar para fazer uns 2 ou 3. O valor gasto com asfalto dá para fazer 10, porque ficou em 10 milhões a construção e todos os equipamentos dentro desse hospital, no valor de 10 milhões de reais, construído em 2020, no meio da pandemia, quando os preços de tudo estavam lá na altura. Ô, Vando, se você somar, né, porque hoje cada vereador está apresentando um candidato, o prefeito está apresentando o seu candidato, outras pessoas aí estão apresentando seus candidatos, e todos eles doaram milhões para Barbacena. Se a gente somar, além do asfalto, dá para construir pelo menos mais uns 4 ou 5 hospitais aí por baixo. Não, olha para você ver como é que a gestão de Barbacena é fraca. A gente chega aqui no programa, a gente fala de obra, podia copiar, podia vir aqui, já que isso daí é político, deixa eu fazer também. Faz lá no distrito, faz um em Senhora das Dores, um em Correio de Almeida, né? Mas é tão fraca que só joga dinheiro fora. Olha, que ficou com o custo de 10 milhões, um hospital bacana desse aí, além do hospital, um centro de saúde da mulher, com toda a estrutura dentro, hospital municipal. Então a gestão de Barbacena é tão fraca que joga dinheiro fora, mas não consegue fazer uma construção. Nós não temos uma construção na cidade de Barbacena que pegou do zero. O prefeito falou, vou fazer um plano meu, vou construir um hospital, uma escola, uma unidade básica de saúde. Os esqueletos das unidades básicas de saúde, ele conseguiu terminar uma até hoje. Isso é uma vergonha. Mesmo assim, dizem que não tem médico, né? Que não tem médico. É uma vergonha. Então, nós estamos vendo uma cidade pequenininha. Olha, a cidade é tão simples que nem vídeo tem. Eu vou repetir o nome da cidade, está aqui embaixo, aqui, ó. Boa Vista de Goiás. Então, nos nossos estudos das gestões pelo Brasil, que a gente estuda diariamente, a gente vai descobrindo aí
feitos de algumas cidades. Então, realmente, eu fico feliz de ver uma cidade fazendo com tão pouco dinheiro. Quando você vê uma construção desse tipo com tão pouco dinheiro, professor Carlos, meus caros amigos, telespectadores, é porque não houve corrupção. Com certeza. É porque foi tudo construído ali com carinho, com amor, com dedicação. Porque quando tem corrupção, uma obra dessa aí, eles falam que foi em 500 milhões. Mas não, é a prova que com 10 milhões você constrói um hospital, professor Carlos. É aquela situação que a gente falava, né, mano? Lá na Copa de 2014, né, quando tinha aquele conflito entre fazer Copa, estádio, né, e fazer hospital. A gente viu aonde foi parar a corrupção daquela Copa, né, que até estádio dava para construir muito mais, além de vários hospitais com o dinheiro que foi roubado naquele momento. Então, assim... É uma vergonha falar que se construiu o Estado por bilhões, enquanto se constrói um hospital desse aí com 10 milhões. Pois é, bilhões você constrói hospital aí de primeiro mundo, né, com grande tecnologia, e ainda deve sobrar dinheiro. Mas, infelizmente, né, mano, aí nessa cidade deve ter um prefeito raiz, né, ele não tem nem assessoria de marketing, né, secretaria de marketing, eu não sei como é que é, tirou umas fotos aí, ficou bom pra caramba, deu pra gente ver como ficou. Quem tiver curiosidade, tem uma live de até 3 horas, né, Cidade Pequena já viu, todo mundo fala, eu até assisti a live de inauguração, mostrando ele lá por dentro, mas um videozinho mais simples, igual a gente passa aqui, não tinha. Então, a única coisa em vídeo que tem do hospital aí é uma live de 3 horas. Quem quiser ver, pode acessar a página lá, Prefeitura de Bela Vista de Goiás, e vai ver maiores detalhes aí dessa live. Mas, depois disso, só fotos mesmo. Ô, mano, os prefeitos, né, que a gente às vezes comenta aqui, pode até assistir, porque às vezes serve como um mini curso, né, de 3 horas, de como fazer uma administração, né, com pouco dinheiro e construir um hospital. Talvez ele ensine lá a mágica de fazer isso. Né? É tão fácil, né, professor Carlos? A gente fica chateado realmente pela cidade de Barbacena há muitos anos, né? Não vamos culpar só o atual prefeito de agora que está fazendo uma gestão desastrosa, não, que há muitos anos Barbacena vem sem nada. Mas nós vamos ficar falando de passado, nós temos que pensar no futuro. Pois é. Por isso eu falei, tomara que daqui para frente ele faça alguma coisa de bom, porque até agora também fez a mesma coisa que os outros. Então é isso, professor Carlos. Nós vamos encerrando o programa de hoje aqui. A palavra está com o professor para fazer o seu encerramento. Bom, mano, eu gostaria de agradecer, né, a todos que estiveram aí com a gente e que vai assistir em um outro momento, né? Porque realmente a intenção nossa não é falar que um é melhor, o outro é pior. É mostrar situações, igual a gente falou, dos candidatos. Pesquisem, porque são 4 anos que você vai ficar, às vezes, depois reclamando da pessoa que você votou. Né? Eu já arrependi de votos? Sim. Arrependo dos meus 2 votos a senadores de 2018. Né? Vou votar neles de novo? Nunca mais. A intenção é essa. Tente coisas diferentes. Se não deu certo, né? Mas por quê? Ele não te favoreceu em nada? Eu falei, não, ele não favoreceu foi ninguém. Né? Que foi Carlos Viana e Rodrigo Pacheco. Eu me decepcionei com os 2. Então, não voto mais. Que as pessoas façam isso também, né? Com aqueles candidatos que não atenderem às suas necessidades. Eu falo necessidades, não é a necessidade individual, igual a gente falou aqui, de um dinheiro, de uma compra, alguma coisa, não. É a necessidade de todo mundo, de ter um hospital, de ter uma escola com qualidade, de ter uma infraestrutura onde você pode, igual o Vando falou, levar as crianças no final de semana para jogar uma bola, jogar um vôlei. Então, é isso que você tem que procurar no seu candidato. Perfeito. Meus amigos, minhas amigas e a todos que assistem nosso programa, meu muito obrigado. O programa de hoje foi muito bacana mesmo, um material preparado com muito carinho para vocês, com muita conscientização. Então, vamos nos conscientizar,
o professor Carlos disse bem, é um momento importante que nós vivemos e a política, ela está em toda decisão que impacta a sua vida. Até mesmo se você vai poder trabalhar, se você vai poder abrir o seu comércio, hoje com a pandemia nós vimos que a política é quem decide isso. E aí vai várias coisas de muitos anos, se vocês vai ter escola, saúde, educação, esporte, cultura, lazer, saneamento básico e muito mais. Então vamos votar com muita consciência, vamos continuar conscientizando e trazendo informações que você só vê aqui no programa Informação e Cidadania. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio.